Ah, sim. Uhum. Eu deixei ele aqui. Claro, você dá para eles. Vamos ver aqui o nosso difícil. 8,5, para que ele consiga trabalhar de cartório, entendeu? E aí foi bem. Bom dia, bom dia. Bom dia, doutora. Bem. Casa da Pizza General Melo ou Municipal da Beira Rio para concorrer, mande a frase Casa da Pizza é simples assim. Com o telefone aberto aqui. Quando esse dia 1º de maio,
Tudo certo para começarmos pontualmente? Bom dia, doutora. Bom dia, André. Acho que a doutora Valenice não entrou aqui. Eu vou só um minutinho, por favor, doutora. Vou entrar em contato com ela. Oi, Andréia. Bom dia, doutora Valenice. Oi. Bom dia, bom dia. Apostos aqui, presidente. Bom dia. Bom dia a todos. Podemos iniciar, doutor? Pode? Já? Vamos iniciar, já o pessoal vai entrando, né? Uhum. Essa reunião também ficará gravada. Então, bom dia a todos. Agradecemos a presença de cada um nessa reunião virtual, né, que foi convocada especialmente para tratarmos de um tema que tem gerado grande preocupação entre as serventias, que é a desativação dos módulos da SEI. Está prevista aí para ocorrer no dia 30 de junho de 2025. Convidamos todos aqui para estarem, para que nós possamos esclarecer alguns pontos principais dessa transição, e nessa ocasião a gente vai discutir quais módulos serão desativados, e principalmente as providências que irão ser tomadas, né, adotadas, na verdade, pelas serventias em relação aos pedidos ainda que estão em aberto e quais que precisam ser concluídos com máxima urgência. Contamos com a atenção e colaboração de todos
e para que esse processo ocorra de forma organizada e eficiente. Neste momento, passo a palavra para a doutora Velinice. Bom dia a todos. Como foi colocado na pauta de convocação da reunião, como foi falado agora pelo Vinícius, nós temos uma determinação do Conselho Nacional de Justiça para desativar vários serviços das centrais estaduais. Desde que tudo isso começou, todo esse movimento, nós temos lutado muito para que isso não acontecesse. Infelizmente, não tivemos êxito. Fizemos várias reuniões com o corregedor anterior, com o atual, onde a gente estava, né, Cida? A gente sempre aproveitava a oportunidade para fazer a defesa de que tudo continuasse. Nós, mais que ninguém, sabemos da eficiência e eficácia da SEI, do quanto ela é importante para todo o estado de Mato Grosso, não só para nós da área, mas para todos que a utilizam. Então, nós estamos, infelizmente, a gente não conseguiu da forma que nós queríamos, então nós estamos aí cumprindo essa determinação, fizemos várias reuniões internas e outras acontecerão ainda, mas no dia 30 de junho, muitos dos serviços estarão desativados. Estamos nesse processo. O que eu queria, mais uma vez, falar para todos os meus colegas é que nós tentamos muito, lutamos bravamente para que isso não acontecesse, mas, infelizmente, a gente não teve êxito 100%. Cida, eu queria que você falasse também, que estamos juntos aí nessa luta, né, várias vezes. Quero agradecê-la aí também, publicamente, né, por lutar ferrenhamente pela SEI. Nós tivemos a implantação de vários serviços. A corregedoria pediu um serviço, algum órgão pediu um serviço, e aí, Cida, resolve aí. E aí a Cida batalhava com a equipe nossa da SEI e colocava aquilo em prática até melhor do que era solicitado. Então, a gente tem algumas outras ideias também para após o dia 30 de junho, mas não é o momento de falarmos disso hoje. Hoje é para tratar desse processo de desativação e da necessidade de cada um de vocês, meus colegas, acompanharem atentamente o que nós vamos explicar hoje, para que não aconteça no dia 30 de junho, está lotado lá de serviço para terminar e a gente ter outros problemas. Lembrando que os impactos não serão só conosco, mas é aquele que comprou crédito, é aquele que utiliza a SEI. Então, por isso que a gente tem que estar bem alinhado nisso tudo. Então, Cida, eu queria que você também falasse. Daqui a pouco eu tenho um médico, tá, gente? Por isso que estou assim também, nem estou com roupa de trabalho. Bom dia a todos. Então, hoje a gente vai falar de algo que eu confesso que nós esperávamos que não acontecesse, né? A SEI foi criada lá em 2014, né, por meio de um provimento da corregedoria, e naquela época a SEI já nasceu com as recomendações de interoperabilidade. Ao longo do tempo aí também foi se adequando com as novas tecnologias para ficar em interoperabilidade, que era o procedimento, era a forma que o CNJ indicou aí até bem pouco tempo, né? Com a criação do CERP, do Serviço Eletrônico de Registros Públicos, veio aí a determinação pelo provimento 180 de que as centrais estaduais fossem desativadas em relação aos serviços que são prestados pelos registradores, pelos operadores nacionais de registro. Então, a gente tem uma programação aí para que a desativação dos serviços de registro aconteçam de uma maneira tranquila, né? Não só para nós, mas também para os nossos usuários, para todos os órgãos e entidades que têm um cunho público aí, que se utilizam da SEI. A própria corregedoria consumidora, né, daquilo que nós temos na SEI, de vários serviços, inclusive o módulo de correção online, tem um módulo de LGPD, enfim, são vários serviços que o Matheus vai exibir, tá? Bom, até alguém fez uma pergunta lá num grupo outro dia, a gente oficializou
em relação ao tabelionato de notas, tá? Porque os operadores nacionais, eles são operador nacional do Registro Civil das Pessoas Naturais, operador do títulos e documentos e pessoas jurídicas e operador nacional do Registro de Imóveis, né? Então, nós temos aí o e-notariado, com a questão e-notariado, SENSEC, enfim, com a questão do tabelionato de notas. Então, nós oficiamos para saber se pelo e-notariado, pela SENSEC, se haverá disponibilização pelo pelo CNB, Conselho Federal, se vai haver a disponibilização em relação aos pedidos de certidões, né, relacionados ao tabelionato de notas. Eu mesma adentrei como usuária na SENSEC, enfim, eu vi que não está ativado ainda, lá me parece que teria possibilidade de solicitar certidões de procurações, mas não está ativado. Então, por via das dúvidas, a gente entrou em contato, oficiamos, né, para o CNB, para a gente obter algum esclarecimento e saber também se a gente mantém em relação ao tabelionato de notas, também já pedimos para o nosso parceiro na SEI, para ele ver se faz um levantamento da quantidade de pedidos que a gente tem no tabelionato de notas, né? Porque a nossa preocupação é da gente ficar sem integração no tabelionato de notas, né? Nos demais, a gente vai ter uma desativação nesses de registros públicos, dos operadores nacionais, a gente vai ter uma desativação, e chegando bem próximo ali do dia 30, a gente já começa a anunciar que eles devem buscar os operadores nacionais, né? Fornecer os links, etc., para que a população, o público usuário do serviço da SEI possam, enfim, ir se cadastrando, né, fazendo os procedimentos para que passem a consumir exclusivamente o que a gente tem nos operadores nacionais. Alguns módulos, provavelmente a gente não desative, né, que são módulos relacionados à integração entre nós, notários e registradores aqui de Mato Grosso, mas não como prestação de serviços para os usuários. São coisas que a gente ainda precisa deliberar e ter uma resposta, que é o caso do tabelionato de notas, tá? Então, de imediato, hoje, nós vamos tratar dos registros de Registro Civil das Pessoas Naturais, de pessoas jurídicas, títulos, documentos e registro de imóveis. E a desativação disso aí, de backup, enfim, de várias outras coisas que a gente tem na plataforma e que atende os pequenos também, os pequenos cartórios, tá? Acho que seria isso, a gente ainda está batalhando, mas principalmente batalhando para que a gente teria que se manter, não prestando esse serviço, mas se manter como integração, mas isso tem um custo, né? Então, a gente está levantando, né, que custo é esse e como é que isso poderia ser suprido de alguma forma, tá? Eu vou pedir ao Matheus que faça a apresentação. O Djalma está conosco aqui na reunião? Estou sim, doutora, bom dia. Tá ótimo. Eu gostaria que todos prestassem muita atenção no que precisa ser feito, tá? Porque a gente já disponibilizou há bastante tempo a possibilidade de cada um de vocês acompanharem pela SEI os pedidos que estão em aberto. Então, a gente vem trabalhando com vocês por meio de informações praticamente diárias para dizer, olha, vocês precisam finalizar, precisam encerrar, etc., porque isso aparece como se a gente tivesse atrasado em informar aquele serviço. Em regra, eu acredito que seja porque os colaboradores não estão finalizando os serviços no local certo, nos pedidos ali da SEI. Estão finalizando, enfim, atendendo pelo chat, tá? Então, é necessário que todos vocês se atentem para isso, que o Matheus vai explicar, né?
de como fazer, em que tela que está isso, e verifique com os colaboradores das serventias que são responsáveis por isso, façam um acompanhamento, porque a gente quer chegar no dia 30 sem ter problemas, né? E lembrando que a corregedoria ainda faz correção online, inclusive acelerou as correções, né, que seriam para o segundo semestre, aceleraram para que elas aconteçam no primeiro semestre, justamente por conta do acesso a SEI, tá? Que tem um módulo de correção online. Então, tem uma parte que o Matheus vai explicar e que ainda não está sendo observado por todos os cartórios, com um grande número de pedidos abertos, e que isso pode caracterizar um não cumprimento das obrigações perante os provimentos e as decisões da corregedoria estadual, tá? O Djalma da Prosix, que é nosso parceiro aqui também no desenvolvimento e manutenção da SEI, está conosco e vai poder explicar em caso de dúvidas relacionadas a aspectos técnicos, tá? E aí a gente deixa para o final, se tiver perguntas. Por favor, Matheus. Ok, obrigado. Primeiramente, bom dia a todos. Eu sou o Matheus, um dos responsáveis pelo setor da SEI. E eu irei fazer uma apresentação com algumas informações em relação aos módulos que serão desativados. Como a doutora informou, também irei explicar como encerrar esses pedidos que já foram concluídos de outra forma, né? Às vezes o cartório ele não avança a etapa, mas ele conclui o pedido de outra forma, seja pelo chat ou qualquer outra forma. Primeiramente, a título de informação, eu coloquei aqui algumas informações que achei interessante para informar para todos. Em relação aos módulos que serão desativados, nós iremos incluir na plataforma, né, para todos os usuários tomarem ciência que os módulos serão desativados. Então, nós iremos colocar um aviso para todos os usuários que, a partir do dia 1º de julho, eles ficarão impossibilitados, né, de adquirir novos créditos. Os módulos de pedido de certidão e protocolo também serão desativados em relação aos pedidos do registro civil, do título de documentos, e pessoa jurídica e registro de imóveis. Como a doutora Maria Aparecida citou, a gente está em contato com o Colégio Notarial Nacional em relação aos pedidos de procuração e escritura, né, ao notas. O módulo de pesquisa dinâmica, ele também vai ficar inativo, tá? Nesse caso aqui, seja para usuário, para órgão público e para os cartórios, né? Como a gente tem um custo para manter esses módulos, e com a desativação dos módulos que a SEI recebia pelo custeio, né? Então, vai ficar impossibilitado de manter esses módulos aqui. Então, a visualização e a busca de documentos também vai ficar inativo para os cartórios, para os usuários e para os órgãos também. Em relação aqui ainda à notificação das entidades, das pessoas que já foram notificadas da desativação. Então, os órgãos públicos conveniados, nós temos hoje 34 órgãos, nós já entramos em contato com todos os órgãos, todos já estão cientes da desativação desses módulos. Temos as serventias que utilizam do serviço de backup em nuvem, 13 serventias, nós fizemos o contato direto com cada uma delas, por telefone, enviamos e-mails, então elas também estão cientes da desativação do serviço de backup em nuvem, que é oferecido pela ANOREG-MT. Nós temos também as serventias deficitárias que utilizam o software Lite, né? Está previsto na CNGC, que a ANOREG tem que fornecer esse sistema para os cartórios estarem realizando o envio dos atos. E como será desativado esse envio, então esse módulo também deixará de ficar disponível para essas serventias. Então, nós temos o total aqui de 10 serventias, também foi informado via telefone e notificado via e-mail, tá? E também já protocolamos na corregedoria o nosso cronograma de cada módulo que será desativado e a data de cada um de quando ficará inativo. Além desses módulos inativos, a doutora também citou que nós manteremos alguns serviços, só que esses serviços são internos, né, para os cartórios,
E também informamos a corregedoria que manteremos alguns módulos que daqui a pouco irei mostrar a lista desses módulos. Após o encerramento dos módulos de pedido de certidão, do e-protocolo, da pesquisa dinâmica, é claro que os usuários ainda terão os créditos disponíveis em seu saldo, né? Então, a Noreg vai realizar um trabalho para entrar em contato com cada usuário que tem crédito disponível para estar realizando a devolução. Em relação aos pedidos, nós protocolamos, como citei anteriormente, o cronograma de desativação dos módulos, mas ainda tem aqueles pedidos que estão em andamento, né? Então, a CEI ela vai ficar inativa aqueles módulos, mas os pedidos não podem simplesmente sumirem, né? Apagar. Então, nós solicitamos para a corregedoria aí um prazo de 30 dias para os cartórios concluírem esses pedidos recentes que estão em andamento, tá? E a outra coisa que a doutora Maria Aparecida explicou, em relação aos pedidos que já foram concluídos, mas não houve o avanço da etapa. Então, é nessa parte aqui agora que eu vou interromper essa apresentação do slide e mostrar onde o cartório tem acesso a esses pedidos em atraso e como concluí-los. Só um pouquinho, Matheus. Sim, esse doutora. pedido que foi feito à corregedoria, dos 30 dias, é porque, assim, a CEI vai funcionar normalmente até o dia 30 de junho, tá? Então, a gente já está antecipando vocês para encerrar esses pedidos que estão pendentes na CEI, mas esse pedido de 30 dias é a partir do dia 30/6, né? Porque vai ter pedidos em andamento, então a gente vai precisar de um tempo ali para finalizar. Pode ser que tenha gente solicitando serviço no dia 30 de junho. Então, a gente está pedindo a corregedoria, já pediu a corregedoria 30 dias para encerrar, não para fazer novos pedidos, para encerrar os pedidos que estiverem em tramitação, tá? Agora, essa parte que o Matheus vai apresentar agora na tela para vocês, é algo que a gente tem visto, assim, que está há bastante tempo atrasado. Então, provavelmente, já são serviços que foram finalizados, que de alguma forma foram atendidos, mas que não foram finalizadas as etapas dentro da CEI no local correto, no ponto indicado para finalização. Certo. Então, aqui eu já estou dentro da plataforma, realizado o login, e primeiramente irei mostrar onde a serventia tem acesso ao relatório desses pedidos que estão em atraso, né, em aberto, no caso. Então, aqui em módulos Minha Serventia, no caso aqui eu estou com outro usuário, mas aqui para o cartório é módulos Minha Serventia, e aqui no item da CEI vai ter a opção pedidos em atraso. Automaticamente ele está filtrando o ano de 24, tá? Então a serventia ela pode realizar esse controle por ano, não está filtrado aqui todos os pedidos, está filtrado apenas o ano de 2024. Eu estou com um usuário aqui diferente, então eu tenho acesso aqui a todos os cartórios que estão com esses pedidos em aberto e a quantidade também. No início a gente estava aqui com a média de 500 a 600 pedidos, vários cartórios. E aí nós entramos em contato com esses cartórios, enviamos algumas mensagens para estarem encerrando, né? Então a quantidade aqui diminuiu bastante. Tem apenas alguns cartórios aqui com mais de 100 pedidos em aberto. E lembrando que a corregedoria também tem acesso a esse módulo de correção dos pedidos, né? Então, se ela verificar aqui que o pedido está com muito tempo em aberto, ela vai enviar alguma notificação para o cartório se justificar o que está ocorrendo com esse pedido que está há muito tempo em aberto. Então... Bom, Matheus, bom dia a todos. Só um adendo, porque a gente tem uns pedidos que a gente até já fez, se vocês pudessem dar uma atenção, seguinte, a gente tem alguns pedidos de comunicação até entre serventias, a gente já falou com a outra serventia, e ele está dando meio que um erro para nós, a gente não consegue finalizar, não aparece, e para eles também não, que a gente já tentou contato, e aí falou que teria que ser nós, ou teria que ser outra serventia, então se a gente também conseguisse dar uma atenção nesse sentido, para nos auxiliar, se há algum erro, alguma coisa assim, para poder resolver, porque a gente tem, não são, obviamente, 100 pedidos, né, mas tem alguns que estão nessa situação, não sei se seria só nós, ou de repente tem outras serventias que também têm esses pedidos
que a gente não consegue encerrar. Certo. Nesse caso, eu teria que pegar o número de pedido para verificar a situação. Lembrando que esses pedidos aí não entram aqui nessa relação, tá, doutora? Mas a gente pode, depois que concluir aqui a reunião, eu posso entrar em contato com a senhora e verificar especificamente o que está ocorrendo nesses pedidos aí, tá? Isso, é que eles, na verdade, eles estão aqui na lista quando a gente consulta, que a gente sempre vai fazendo umas revisões, mas aí a gente vai passar, porque a gente já tinha passado para a Noreg também e falou que tinha que resolver, mas a gente não conseguiu resolver nem aqui e nem no outro cartório, que ele acabou entrando como um pedido geral ali, mas aí a gente vai passar uma lista, só aproveito para pedir uma atenção de vocês também para nos auxiliar. Isso que está sendo exibido pelo Matheus está relacionado aos pedidos pelos usuários. Eu só gostaria de lembrar que, quando um cartório pede para o outro, por exemplo, eu vou solicitar uma certidão no registro de imóveis. Quando eu faço isso, eu estou fazendo um pedido como usuária normal, tá? É deduzido aquele valor que fica para a Noreg, né? Por isso que a gente compra o crédito. Então, isso que está sendo apresentado não está relacionado ao módulo de comunicação entre as serventias e serviços de atos próprios, por exemplo, confirmação de procurações, transferência de matrículas, tá? Esse aqui é o módulo que a gente está vendo como usuário, tanto do serviço que está em aberto como usuário, tá? Sim, Cida, eu acabei me expressando mal, porque seria mais ou menos essa situação, daí como é de outro cartório, é um pedido de usuário, a gente falou com o cartório, mas daí para eles não consegue encerrar, tem alguns pedidos assim, a gente já tinha falado com a Noreg que disse que nós tínhamos que resolver, mas a gente também não conseguiu, aí só por isso que eu aproveito para, lembrei de comentar para a gente conseguir resolver isso e não ficar essas pendências, né, mas eu vou fazer uma listinha, Matheus, e daí a gente passa. Isso, desculpa também interromper aí. Não, sem problema, doutor. Eu acho que eu até sei esse problema, eu deixei separado aqui um pedido para estar mostrando que a maioria de todos os cartórios é o pedido do e-protocolo, mas eu vou mostrar ele daqui a pouco, eu creio que seja a mesma situação da senhora. Então, só continuando aqui, eu vou voltar na tela anterior. Para o cartório vai aparecer apenas o seu próprio cartório, né? Então, aqui ele vai aparecer o filtro, a opção de filtrar por ano, aqui está automaticamente filtrado 2024, e aqui vai mostrar a quantidade, eu clicando em cima do cartório, vai listar separado por tipo de pedido, né? Que aqui é o pedido de certidão, serviços em geral, certidão, traslado do documento digital é o módulo pedido de certidão. E aqui embaixo ele tem a quantidade de pedidos, e eu clicando para expandir, ele mostra individualmente cada pedido ordenado pelos mais atrasados, tá? Então aqui o cartório consegue ter acesso a todos os pedidos que estão em aberto parados com o cartório, tá? Quer dizer que a etapa está pendente para o cartório. Aqueles pedidos que estão com usuários, eles não entram aqui na lista, e se o usuário não der o andamento, a CEI encerra ele de forma automática em 15 dias. Então, se apareceu aqui na lista, é porque o pedido está parado com o cartório com um tempo maior. E aqui o cartório pode gerar esse relatório, né? Porque daqui não tem como ter acesso direto no pedido, mas o cartório pode emitir esse relatório e ir verificando a situação de cada um, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui de um pedido que está aqui há mais de 471 dias em aberto, por exemplo. Ele está na etapa de recebimento. Pode ser que o cartório já tenha provavelmente concluído esse pedido, né? Que alguns cartórios dão andamento do pedido pelo chat. Ele passa o orçamento, o usuário manda o pagamento, e ali no chat mesmo ele manda a certidão. E aí esse pedido fica constando na CEI em aberto, né? Que a CEI entende que o cartório ainda não deu andamento por conta das etapas. E além do pedido de certidão, a mesma coisa do e-protocolo, a mesma situação. Tá? Ele mostra aqui a quantidade dos pedidos que estão mais em atraso para os menos atrasados. Eu vou pegar a situação de um pedido do e-protocolo, porque o pedido de certidão não tem segredo nenhum. Se o pedido está parado na etapa de recebimento, o cartório consegue avançar ele até o final e finalizar. Já o e-protocolo não. Então eu vou entrar aqui com o usuário de um cartório de teste, recebendo um pedido. Aqui eu tenho um pedido de certidão, eu estou como cartório, eu recebi um pedido de certidão do usuário.
E aí, vamos supor que o cartório concluiu todo o pedido por aqui no chat, né? Houve lá o orçamento, comprovante, certidão, tudo por aqui. Então, para finalizar, basta o cartório vir aqui no final e ir avançando todas as etapas até concluir, tá? O cartório consegue fazer isso nos pedidos de certidão. Então, esse pedido aqui, eu vou clicar para a etapa de pagamento. Depois da etapa de pagamento, ele vem para a etapa de... Desculpa, a etapa de recebimento, ele vai para a etapa de pagamento do usuário, mas como já foi um pedido, como é um pedido que já foi concluído, eu avanço para a etapa de execução. Ele não tem nenhum tipo de bloqueio, tá? Por modo do pedido de certidão, ele deixa avançar até o final. E aqui é a etapa de enviar a certidão, mas como já foi enviado pelo chat, né, como exemplo, eu clico em finalização e, por fim, eu finalizo. Aqui ele está na etapa de finalização, não foi finalizado ainda. Aqui eu consigo finalizar e ele some da lista dos pedidos em aberto, tá? Esse é o modo do pedido de certidão. Já o e-protocolo, ele tem uma trava na etapa de execução, tá? Justamente para os cartórios não utilizarem o chat para dar o andamento nos pedidos. Então, a gente meio que ficou decidido deixar essa travinha nos pedidos de e-protocolo, porque muitos cartórios não passavam a nota de devolução para o usuário ou enviavam a certidão de outra forma. Então, aqui eu tenho um pedido de e-protocolo, eu creio que seja a mesma situação que a doutora Cristina falou agora. Aqui eu já estou na etapa de execução, tá? Para chegar aqui, ele deixa avançar as etapas normalmente, igual o pedido de certidão. Eu vou avançando, chegou aqui, ele travou. Eu não consigo mandar para devolutivo e nem consigo finalizar. Ele dá uma mensagem em ação bloqueada, justamente porque ele tem a trava do anexo. Então, aqui o cartório ele é obrigado a enviar a nota devolutiva por aqui. Então, ele anexa a nota devolutiva e aí ele clica no botão devolutivo aqui, que ele vai acender quando tem o anexo. Ou se ele já for enviar o registro ou certidão, ele anexa a certidão e o botão finalização é liberado. Então, eu vou dar um exemplo aqui, anexando algum PDF. Deixa eu ver se eu acho algum PDF aqui. Deixa eu baixar a CNGC, que aí eu anexo ela aqui. Então, eu anexo no caso aqui de um pedido que já foi concluído, eu posso elaborar um PDF simples, eu estava até enviando um modelinho para alguns cartórios, escreve pedido finalizado no Word, gera um PDF dele e utiliza ele apenas para liberar essa trava. Então, aqui eu anexei, ele pode ser tanto a nota devolutiva como a certidão ou o registro, tá? Só um pouquinho que meu usuário foi deslogado aqui. Deixa eu fazer o login novamente. Então, eu vou anexar o meu documento, meu arquivo. Aí, no caso, se for uma nota de devolução, aí o botão devolutivo ele ativa. Então, aqui ele já ficou ativo. Ou se for o registro ou a certidão, o botão finalização também libera, tá? Então, todos os cartórios que estão com pedido de protocolo na etapa de execução, só consegue finalizar se tiver algum anexo, tá? Então, aí a gente faz a sugestão, provavelmente atendeu lá pelo chat, sabe? Então, elabora um texto, né, um arquivo, informando, olha, este pedido foi finalizado pelo chat, pode até colocar data, ou fazer um texto padrão para anexar aí e poder finalizar, né? Exato. Então, aqui, no caso, eu já consigo finalizar o pedido, porque eu já coloquei um anexo. Está no ambiente de teste, né, Matheus? Isso, esse aqui é um pedido de teste. Então, por isso que eu estou avançando ele, finalizando. E aqui, por fim, finaliza o pedido, também some da listagem dos pedidos em aberto. Tá?
Se alguém ficou com alguma dúvida em relação a esse módulo do pedido em atraso ou em relação aos avanços das etapas, podem Aí enviar no vocês chat estão ou abrir o vendo microfone. aonde está o chat ali, ó. Desse teste aí dá para vocês verem, ó. O que acontece é que, às vezes, o colaborador nosso, ele vai atendendo tudo aí pelo chat, sabe? Conversa com o cliente, com o usuário, envia documento por ali, etc. Só que esse não é o lugar certo para finalizar o pedido para SEI. Então, fica a pendência lá como se o pedido estivesse em aberto, né? Então, dá para os senhores verificarem no chat se houve a tratativa com o cliente, se foi finalizado, e aí vai para a etapa, para o local certo ali do pedido, para fazer a finalização conforme a leitura que a SEI vai fazer de finalização de pedido. E lembrando que os cartórios têm que finalizarem com uma certa urgência, né? Até porque também a corregedoria, ela continua fazendo as fiscalizações, como a doutora Maria Aparecida falou anteriormente. Tanto os envios diários, relatório de atraso dos envios, como esses pedidos em aberto também, tá? Então, a gente sugere que os cartórios, com máxima urgência, verifiquem esse relatório dos pedidos e concluam, finalizem o quanto antes. Então, aqui eu já vou avançar para o cronograma dos módulos que os cartórios utilizam, né, os usuários dos cartórios. Então, como expliquei já anteriormente, eu vou avançar rapidamente aqui os módulos que serão desativados. Tem o módulo de pedido de certidão e protocolo, todos para o último dia, que no caso, 30 de junho, tá? Então, aqui eu tenho o pedido de certidão e protocolo, a pesquisa dinâmica, esse módulo de CIESDMAT, que é uma central de busca de escritura, também prevista para o dia 30 de junho. Aí eu tenho o aplicativo de envio, né, também vai parar no dia 30 de junho, os cartórios não vão precisar mais fazer aquele envio do XML, PDF. O envio também para as centrais integradas, no caso da CIRC e da CRC, também serão desativados, né? Então, aí o cartório depois tem que verificar internamente qual vai ser a forma de envio, né? Eu creio que tem duas opções, se não me engano, tem como fazer o envio direto do próprio sistema também. O protocolo de recebimento desses envios também serão desativados, todos dia 30 de junho. Aquele repasse que a Noreg faz em relação às buscas e visualizações, né, também serão suspensas porque o módulo vai ficar inativo. Então, toda busca e visualização referente ao mês de junho, a Noreg MT irá realizar o repasse normalmente no mês de julho, né? E a Noreg sempre faz o repasse no mês subsequente. E aí, já em relação ao mês de julho, esse módulo já não ficará mais na SEI disponível para realizar esses repasses, até porque não vai mais haver busca e visualização. Aqui é o módulo recente que foi criado pela Corregedoria da Regularização Fundiária, também vai ficar inativo, que é o do provimento 33/2024, o backup em nuvem, já foi citado anteriormente, o Softlight também citado anteriormente, o calendário de envio para fazer o acompanhamento dos envios retroativos também ficará inativo, porque as informações estão todas no nosso banco de dados, todos os índices, todos os arquivos, e o relatório de envio a 10 dias, né? Aquele relatório que as serventias acompanham se está de acordo com a corregedoria ou não. Aqui já passa para o módulo os módulos que serão mantidos, tá? Os módulos internos somente para os cartórios. Então, aqui o primeiro tem o módulo de comunicação entre as serventias, esse módulo ainda vai ficar ativo, né, que é interno. Então, o cartório pode enviar um comunicado, enviar um ofício, uma confirmação de procuração e etc. O módulo da central de testamento, que hoje os cartórios utilizam para fazer o pedido da certidão negativa ou positiva, e para enviar os comunicados, né, de testamento. Esse módulo ainda vai permanecer, que é exclusivo para os cartórios, tá? Os usuários não utilizam esse módulo pela SEI. Aquela notificação que a Noreg faz em relação aos pagamentos do fundo de compensação, primeira via, segunda via, deficitário, imposto de renda, aquela notificação que chega no ícone do sino, né, que os cartórios têm acesso, também vai permanecer ativo.
por fim, o módulo da Start. Esse módulo também vai ficar ativo dentro da plataforma da Anoreg, que no caso seria ser a Anoreg, mas ela vai deixar de ser C e vai ser a Anoreg. E a corregedoria vai continuar tendo acesso à fiscalização também, por meio dessa ferramenta Start na plataforma da Anoreg. O sinal público também vai ficar ativo, os cartórios podem consultar o sinal público. Esse modo de repositório de procuração, ele não está sendo tão utilizado, né? Mas ele vai continuar ativo. Esse foi um módulo criado na época para os bancos subirem a procuração e as serventias consultarem essas procurações, a fim de facilitar, né, a liberação de registros e garantias envolvendo cédulas. Esse módulo de transferência de matrícula é exclusivo do registro de imóveis. Ele também vai permanecer ativo, tá? Que é a comunicação de transferência de matrícula para outra circunscrição. E aqui eu encerro, doutora. Se a senhora tiver alguma observação, alguma outra informação. Se alguém tiver alguma dúvida também em relação a algum módulo que vai ficar inativo, ou algum... Matheus, eu tenho uma dúvida, Carlos Eduardo Peixe de Azevedo. Em relação, eu posso continuar pedindo certidão para outra cartório? Então, pela CEI, esse módulo não vai ficar inativo, né? A gente é impossibilitado de manter esse módulo. O senhor vai ter que utilizar no caso, na lei sugere a ONSERP, né? A gente só não tem informação como é que está o funcionamento dessa ONSERP. Não sei se vai centralizar em uma só, mas pela CEI vai ficar indisponível. Mas eu vi que tem um módulo que vai continuar ativo ali em relação a comunicações e solicitações. Internas, isso. Vai ter esse módulo de comunicação entre as serventias, mas é um módulo interno, né? Inclusive, a gente, hoje mesmo, com os módulos pedido de certidão ativo, a gente recomenda que não utilize esse módulo de comunicação entre as serventias, né? Que utilize o pedido de certidão ou o e-protocolo. E aí, com o encerramento deles, a gente sugere que não utilize essa comunicação entre as serventias, porque a gente é impossibilitado de oferecer esses serviços, né? Não entendi o que você falou, Matheus. É que o doutor Carlos, ele perguntou se ele pode utilizar essa comunicação entre as serventias para estar solicitando certidões. Ah, não. E aí é exatamente o que eu estou explicando. Isso aqui é um módulo interno, né? Só entre os cartórios, para confirmar alguma procuração, alguma coisa nesse sentido. Deixa eu fechar o chat aqui. Com relação à base de dados que já está alimentada na CEI, né? Então, tem a possibilidade das serventias fazerem a consulta no módulo pesquisa dinâmica, porque a CRC ela ainda não está alimentada, né? Começou o processo aqui no Mato Grosso agora, a alimentação na CRC, principalmente por registro civil, e eu acredito que seria de grande valia para as serventias, né? A consulta ao que já está disponibilizado da CEI, né, sem ter a obrigação de alimentar os novos registros. Eu acredito que se pudesse deixar disponível, seria, assim, muito bom para a rotina das serventias. O que acontece? Isso, você fala que a alimentação da CEI, né, então até o dia 30 de junho continua normal, todo mundo alimentando, fazendo os envios, etc. Por quê? Eu vi algumas perguntas, algum questionamento aqui no chat, não seria melhor avisar em maio? Acontece que a corregedoria, numa decisão, ela disse que a gente vai funcionar com todos os módulos até o último dia, até o dia 30 de junho, tá? Em relação a isso que você me pergunta agora, Elaine, eu vou pedir para o Djalma explicar como é que as serventias podem fazer, né? Porque aí esse backup não vai ser mais mantido pela CEI a partir do momento que houver a desativação, né? Então, aí tem condições das serventias se programarem também para importar para uma nuvem própria, não seria isso, Djalma?
Bom dia, doutora. Bom dia, doutora Eliane. Bom dia. A partir do momento que a gente desativar o recebimento dos arquivos, a gente também vai desativar o banco, né? Aí, esse banco de dados, ele não vai ser apagado momentaneamente, mas ele vai ser desativado porque a gente vai desativar os servidores, né? Os servidores que mantêm a SEI são esses servidores que têm um custo muito alto. Então, a gente não tem como manter esse servidor lá sem a plataforma estar funcionando. O que a gente vai fazer é, a gente não vai apagar o banco de dados por enquanto, mas a gente vai desativar ele e a gente vai colocar ele como stand-by lá nos servidores, porém ele não fica disponível para consulta. Nos servidores eles vão ficar só paralisados até que a Noreg tome a decisão e a partir daí a gente vai decidir se a gente vai apagar ou não. Mesmo para tirar o backup, a gente vai, se a gente deixar ativo para algum cartório pegar um backup depois dessa data, a gente ativa os servidores novamente. O que a gente vai fazer é deixar um serviço que a gente tem no servidor de stand-by e ele vai ficar paralisado, a gente não pode usar. Se a gente ativar ele para qualquer tipo de consulta, volta a cobrança nossa nos servidores, tá? Então, também as consultas vão ficar até o dia 30/6. Após esse período, a gente somente se tiver se a Noreg se disponibilizar a pagar os servidores lá. Porque senão a gente não consegue... Eu acredito que é importantíssimo para as serventias essa consulta, já que alguns módulos ainda vão estar ativos, pelo menos por um período, né, transitório, enquanto se alimenta as outras plataformas, de repente 1 ano, 2 anos, né, enquanto a alimentação pelas serventias na CRC, por exemplo, né, ela ainda acontece, mas está sendo tímido ainda. Aí eu acredito que seria muito funcional se a Noreg conseguisse deixar esse servidor no ar para esse serviço específico. Cida, eu vou... Deixa eu só esclarecer uma coisa aqui antes, para não ter confusão. O Djalma, ele tem... Nós não podemos confundir o que a gente está tratando aqui de SEI com sistema interno, software interno, tá? Eu vi que o Kaique ali perguntou... Lá atrás, quando foi criada a SEI, foi aberta uma espécie de licitação, assim, digamos, né? Teve um edital para que desenvolvedores se habilitassem. E, na época, quem ganhou foi a empresa do Djalma. Então, ele está falando aqui, não é como o fornecedor do módulo para serventia. Ele está falando aqui, não pela ProSIX módulo serventia. Ele está falando como parceiro do negócio aqui da Noreg, da SEI, tá? Só para não ter confusão, porque senão começa a falar, eu escrevo, não sei o quê. Isso não tem nada a ver com software interno, tá, Kaique? Tudo que está sendo tratado aqui está relacionado à SEI. Aí, com os desenvolvedores de vocês, se existe a possibilidade de importar ou não importar esse banco de dados que está na SEI, vocês vão ter que tratar diretamente com os desenvolvedores de software de vocês, né? Djalma, esse stand-by aí que você está falando, ele tem um custo também, para ele, a serventia tem como, enfim, ter uma nuvem própria lá no servidor, etc., ter um servidor próprio que ela poderia baixar essas informações, porque o que está me parecendo é que tem gente que está subindo informações para a SEI, ou subiu informações para a SEI no passado, sem usar o próprio software interno, tipo, de um modo rápido, e às vezes não conta mais com esse banco de dados. Me parece que a pergunta é no sentido de aproveitar o banco de dados que já tem tudo digitalizado, né, com a indexação ali dos indicadores, se seria possível a serventia puxar para dentro do ambiente que ela pudesse manter, entende? Mas, doutora, eu acredito que seria quanto a consultas de registros de outras serventias, para consultar de outra serventia que ainda não alimentou, por exemplo, na CRC. Eu preciso procurar um óbito. Não, mas isso a gente não vai poder fornecer, Elaine,
por força do provimento 180, entendeu? Não, mas aí a pesquisa dinâmica na SEI, né? Igual todo mundo já alimentou na SEI. A NOREG não consegue bancar isso para as serventias, a entidade de classe, que vai ser um benefício para todos? É que tem algumas restrições, tá? A gente não pode fazer uso de banco de dados sem que a gente esteja autorizado pela corregedoria, tá? A partir do momento, ou seja, a partir do dia 30 de junho, essas pesquisas elas têm que ser feitas diretamente na CRC. Eu sei que na CRC a gente não tem imagem, a gente só tem indicador, né? Só informação de onde que está o registro, etc. Mas, infelizmente, a gente não vai conseguir fazer, se o panorama for esse, tá? E o panorama nosso é encerramento no dia 30 de junho. Não, sim, com a imagem não, é realmente o registro, para localização mesmo, confirmar se aquele ato é verídico, existe aquele registro, só nesse sentido, porque as serventias de Mato Grosso não estão alimentando a SEI conforme era para estar vindo alimentando, né? A CRC alimentou a SEI, e aí agora que vai começar na CRC, aí a gente perdeu tudo que está, esse banco de dados a gente não vai aproveitar, pelo menos por um período, né? É nesse sentido que eu falo. Cida, só um adendo aqui em relação ao comentário da Elaine, que eu vejo que alguns colegas, aí peço para ti que é mais atuante aí nas nossas entidades e circula, porque eu acho que a grande perca nossa com a questão da SEI é essa consulta entre atribuições. Já falei com vários colegas que conheço, que são de presidências aí das entidades, que eu acho que isso é o que mais a gente vai sentir, porque, assim, o registro de imóveis consegue consultar dentro do registro de imóveis, o civil consegue dentro do civil, mas essa interação que a gente tem com a SEI, eu acho que é a maior preocupação de todos, porque eu, quando recebo aqui um ato dentro do imóveis, eu consigo consultar uma procuração, se ela foi feita dentro do Mato Grosso, e aí eu não consigo, por exemplo, consultar a SENSEC. Então, assim, hoje, não sei se é a SENSEC mais, né, na época que eu era tabeliã, mas eu faço, na verdade, eu acho que essa é uma preocupação de todos, e te faço aí um pedido também, tu que sempre está, né, nessas reuniões, sempre que eu posso, falo com os colegas que estão nessas lideranças, porque eu acho que essa consulta, assim, para nos dar essa segurança de maneira... A gente sabe que em alguns atos precisa, sim, pedir a certidão da procuração, precisa pedir a certidão dos imóveis, mas isso é uma coisa que no dia a dia nos traz uma segurança muito maior de consultar uma escritura, uma procuração, eu sendo imóveis, que eu não tenho acesso às plataformas que são setorizadas hoje em dia, as nacionais. Então, a gente também tem essa preocupação, Bárbara, em relação ao tabelionato de notas, como eu disse inicialmente na reunião aqui, a gente fez a gente encaminhou um ofício para o Colégio Notarial do Brasil para que ele nos informe se a SENSEC ou o e-notariado vai permitir que os usuários façam os pedidos para os cartórios e a gente, como cartório usuário, também possa fazer pedido para outros cartórios, né? Então, essa parte do tabelionato, a gente ainda não tem uma posição para vocês. Em relação às perguntas que estão sendo feitas aqui, como eu falei, olha, é muito importante que todos se mantenham fazendo os envios para a SEI conforme está determinado na consolidação das normas, no Código de Normas. Não é opcional para nós, a Corregedoria não nos disse que a gente está liberado de fazer as alimentações que ela determinou por meio do provimento lá de 2014, que está consolidado no provimento 42/2020, no nosso Código de Normas, tá? Então, ninguém aqui está dizendo para vocês podem deixar de enviar isso, não, tá? Continua sendo obrigatório fazer todas as cargas, o envio que o provimento 42 determina, inclusive porque a Corregedoria, ela está fazendo correções online, acelerar as correções online, agora nesse primeiro semestre, enquanto o módulo está disponível na SEI, tá? Então, estou frisando bastante isso para a gente
Não tem problema de vocês acharem que é opcional. Ah, para que eu vou enviar se daqui a pouco vai ser desativado, não vai servir mais para nada, tá? A Corregedoria continua utilizando esses serviços, assim como os nossos usuários e a gente mesmo entre nós, até o dia 30 de junho, tá bom? Bom dia, Maria Aparecida. Só uma pergunta. Em relação a essa comunicação entre as serventias, a gente faz muita informação entre os cartórios quando a gente abre matrícula, né? Cartório de registro de imóveis. Essas comunicações poderão continuar existindo normalmente, né? Esse módulo vai continuar ativado. O que nós estamos com programação para desativar são os serviços que são prestados ou disponibilizados pelos operadores nacionais de registros públicos, tá? Tá ótimo. Muito obrigada, tá? Eu gostaria que o Djalma explicasse sobre isso, sobre essa possibilidade da serventia aproveitar o banco de dados e importar para algum sistema próprio, Djalma. Deixa eu só esclarecer primeiro a questão da doutora Laine. A CEI ela tem 3 serviços lá que são específicos da CRC e do CIRC. Um era, no início, eles não tinham um mecanismo para receber, então a CEI fez um mecanismo de receber e criou uma parceria de interoperabilidade para a gente receber esse serviço e transmitir para esses 2 órgãos competentes, tá? Aí, depois desse serviço, foi disponibilizado para a própria serventia mandar direto para eles. A gente continuou com o serviço, até porque precisava alimentar a CEI, mas o cartório poderia mandar isso direto para esses órgãos competentes, tá? O segundo serviço, o terceiro serviço que a gente tem é a alimentação das imagens, que isso nem a CIRC nem o CRC tem. Então, a gente recebe essas imagens exatamente para funcionar como uma intranet dentro de Mato Grosso, para os cartórios poderem consultar os atos visualmente, tá? Não só os cartórios, como os órgãos públicos. O que a gente vai desativar hoje como a gente vai ter que desativar os serviços de pesquisa e visualização, exatamente por causa dos operadores nacionais, a gente não pode manter o serviço lá, não porque a gente não pode manter o serviço, mas é mais por causa do custo desses serviços, tá? Então, para a gente continuar recebendo esses atos diariamente, como a CEI faz, e continuar armazenando esses atos dos servidores, o que a gente definiu já que a gente não vai poder disponibilizar esses serviços, a gente vai desativar esse banco de dados. A gente não vai apagar, a gente vai desativar ele para ele ficar em stand-by. O custo dele praticamente cai de 100% para 2%, 3%, 4% só de estar desativado. A questão que a doutora Maria Aparecida falou, o cartório já tem a possibilidade, se ele não tem o banco de dados, já existe um módulo lá para ele poder fazer o download dos arquivos estruturados para qualquer sistema ir lá e importar. Esse módulo já existe. Mas eu creio que o que a senhora está querendo não é isso. A senhora está querendo consultar uma informação que é de outra serventia. Então, não temos a possibilidade da senhora importar dados de outra serventia, porque não é de competência do cartório. Cada cartório tem a competência do seu próprio banco de dados. Então, o cartório ele só pode importar as informações da sua própria serventia. A gente não tem a possibilidade, por exemplo, de um cartório falar, eu quero puxar toda a base de dados da CEI para eu poder fazer essa consulta. Uma que a gente não tem essa opção, isso não tem regulamentação, já não é permitido, e o outro também que o cartório, hoje, ele só consulta na CEI porque a gente alimenta a CEI 24 horas por dia. A partir do momento que a gente para de alimentar, mesmo que você consulte uma informação, você nunca vai saber se aquela informação foi a última informação atualizada da serventia. Então, não vai funcionar o serviço. O serviço na CEI só funciona por causa da alimentação 24/7. Que é todos os dias o cartório, ele executou um ato, tanto novo como de alteração, ele vai e atualiza na CEI e a gente disponibiliza isso para as outras serventias. Então, a partir do momento que a gente para com esse serviço, então eu até falo que não seria mais interessante nem pesquisar, porque você não vai ter certeza que aquele foi o último ato praticado pelo cartório. Então, você tem que consultar no cartório. Aí o serviço da CEI, ela já se torna ineficiente. Ele só vai ser eficiente se a gente continuar com o serviço de alimentação. Se parar esse serviço,
O interessante é o cartório, qualquer um, pesquisar direto com a serventia. Mesmo que a gente fale, vamos manter os serviços de visualização de atos, a gente vai estar fornecendo uma informação que ela é atual até o dia 30 de junho. Depois disso, ele já se torna desatualizado, não tem confiança. Mas se a gente utilizar essa informação, todos sabem que a base de dados vai estar atualizada até 30/6. Então, eu só estou consultando para mim saber o nascimento do José Maria, que é, por exemplo, de Sinop. Ponto final. Só isso que eu quero saber. Eu não quero saber o teor do documento. É mais para esse tipo de apoio mesmo, uma ferramenta para serventias. Não teria como deixar essa base de dados desatualizada, que vai estar, né? Porque não tem essa obrigação mais de alimentar após 30/6. Somente como essa ferramenta de consulta para a gente pesquisar um registro, por exemplo, que ainda não está na CEI. Mas aí você tem a CRC, Elaine. Né? E qual o custo disso? Pelo que eu percebi, acho que tem um custo, né, para deixar esse servidor rodando. Qual que seria esse custo? Será que a entidade de classe ela não consegue arcar esse custo? Ou, de repente, vai aumentar tantos reais na mensalidade da serventia? Porque parece que juridicamente é possível, né? É só questão de custo, pelo que eu estou observando. Elaine, é que assim, pelo provimento 180, a gente não vai poder manter um serviço que é fornecido pelo operador nacional, entendeu? Nem para o próprio cartório. Tá? Mas, doutora, só te interrompendo, esse provimento não é justamente para o usuário final? E acho que eu não me lembro do provimento ser entre serventias, porque aqui mesmo eu sou pequeno. Eu acabei de ver aqui junto com o Matheus, eu tenho pelo menos uma centena de consultas de órgãos, né, ministeriais, MP, próprio judiciário, consultando atos aqui da serventia, né, acredito que para subsidiar a eventual decisão, enfim, coisas ali do dia a dia do MP. Isso não seria prejudicado? E é justamente esse o grande gargalo que nós temos aqui hoje com essa desativação da SEI. Esses modos de consulta entre as serventias, que isso é muito salutar, porque no final das contas, o que o CNJ quer é condensar os pedidos tudo numa plataforma só, que no final das contas é dinheiro. A gente não pode se iludir, a gente não pode ficar pensando que isso é para beneficiar o usuário final, não. É centralizar nas plataformas, porque no final de tudo, isso vai gerar renda nessas plataformas, né? Isso alguém vai estar conseguindo esses valores. Então, eu não sei se seria salutar ou não, que a gente consiga estudar uma maneira de manter pelo menos esses envios obrigatórios na CEI e essas consultas formalizadas entre as serventias. Eu vou lá e visualizo um ato da doutora Elaine. Beleza. Isso também já está sendo prejudicado por conta da LGPD. Quando começou todo esse movimento, vários cartórios, vários colegas bloquearam as imagens. Então, a gente só tinha a base, né, do que é o ato e quando ele foi lavrado e nada mais. Então, essas consultas, principalmente de CRC, né, de Registro Civil de Pessoas Naturais, são feitas na CRC. Em tese, toda a base deveria estar alimentada do CRC, né, mas vira e mexe, a gente busca certidões aqui do Estado e simplesmente não acha, né? Mas deveriam estar sendo alimentadas. Eu acho que o grande gargalo nosso é notas mesmo, né? É a gente conseguir consultar um ato de um colega para ver se aquela procuração ou aquela escritura, de fato, foi lavrado daquela forma, está condizente com aquilo, e a gente consegue ver aquela imagem. Até porque no SENSEC a gente consegue ver se ela foi lavrada ou não, que é a plataforma nacional, né? No SENSEC a gente consegue ver dia, a gente consegue ver quem são as partes, e agora também a gente consegue ver... É a mesma coisa da CRC, doutor. É a mesma coisa, é a mesma lógica, né? Quando é isso, eu acho que é isso mesmo. A gente não vai ver conteúdo de registro. Se quiser, vai pedir uma certidão, ponto final. Exato. E é só para facilitar a busca, para saber de onde que é o registro. Deixar isso nesse sentido apenas. Não sei se isso é possível ou não. Eu não sei se o custo operacional no final das contas, para o usuário final, ou é só pelo fato de nós estarmos fazendo upload a todo momento e download a todo momento. Aí o doutor pode me explicar aí se é isso ou não é, ou se eu estou errado nas ponderações, enfim. Kaique, assim, a gente também vem batalhando há meses em torno disso, sabe? Então, não é algo que a gente possa decidir, tá? Aí, eu estou só preocupada a gente mudar o foco da nossa reunião aqui, com o princípio da transparência, que nos é sempre muito importante.
A gente convocou vocês todos para explicarem como vai ser o processo que ainda está em andamento até o dia 30 de junho, tá? Então, pode ser que haja alguma alteração. Em relação ao módulo de tabelionato de notas, se o Colégio Notarial do Brasil não for manter, a intenção é que se mantenha, sim, essa integração, mas em relação ao tabelionato de notas. Os outros módulos aí que não serão desativados, eles estão nos slides ali, então, comunicação, serventias, etc., vai continuar existindo, tá? Em relação a essas considerações que a Ilane está fazendo, que você está fazendo, relacionado àquilo que os operadores nacionais vão oferecer, os próprios órgãos públicos também têm que se cadastrar nos operadores nacionais, não é que eles vão ficar sem o serviço não vai ser prestado pela SEI, na pesquisa dinâmica da SEI, eles vão ter que se cadastrar nos operadores nacionais, tá? Eu só estou preocupada, assim, da gente desviar o foco, e o foco da nossa reunião, ele é no sentido de dizer, olha, vai acontecer dessa forma, o que vai se manter, o que não vai, e o mais importante de tudo, a minha preocupação é a quantidade de pedidos abertos e o fato de que todos nós estamos sendo correcionados com maior intensidade, inclusive, pela Corregedoria Estadual, tá? Vai ter outras reuniões aí. Nós não temos uma resposta da CNB ainda, né? Agora, uma coisa que a gente já sabe é que não vai poder manter aquilo que os operadores nacionais estão se organizando para manter, enfim, as plataformas nacionais estão sendo alimentadas, a gente tem prazos para cumprir lá na CRC, lá na transações imobiliárias, tem um monte de prazo aí que a gente tem que cumprir também, mas não podemos deixar de continuar alimentando aquilo que precisa ser alimentado até o dia 30 de junho, e já sabendo que esses módulos provavelmente serão desativados. Então, a gente está aqui trazendo para vocês as informações para que vocês tenham conhecimento e também possam orientar os usuários, né, de como vai funcionar posteriormente, tá? Tá. Cida, bom dia a todos, tá? Eu queria só fazer duas ponderações. Para mim, não ficou muito claro o que vai acontecer com o banco de dados que já existe até hoje, Djalma. Ele vai ser mantido até quando? Ele fica... Enfim, para mim não ficou claro. E uma segunda coisa é em relação à consulta entre as serventias, né? Todos nós consideramos essa uma consulta bastante necessária, porém, mesmo que seja internamente, né? Internamente eu digo entre nós, né, aqui delegatários, e aí nossos colaboradores também têm acesso a essas consultas, me parece um pouco temerário ainda em relação à LGPD, da maneira como é hoje, pois nós não precisamos de nenhuma justificativa para essa consulta, apenas solicitamos, a consulta é feita, enfim, todas as pessoas têm acesso. Eu gostaria de saber se nessa consulta interna haveria como nós, assim como nós fazemos quando alguém vem ao cartório para solicitar um registro, enfim, que nós apresentamos para essa pessoa um requerimento, e ali ela justifica, né, o porquê dela, se ela é uma terceira interessada, por que ela tem interesse naquele registro. Se seria possível a gente fazer essa limitação para as consultas internas, que nos traria muito mais segurança para quem é que está lidando com os dados, né, que estão nos nossos arquivos. Da primeira questão do banco de dados, ele vai ficar desativado lá, e aí a Anoreg que vai decidir o que vai fazer, se a gente vai apagar isso em definitivo dos servidores, né, ou se a Anoreg vai manter um backup. Aí é a Anoreg que vai dar o aval final. Por enquanto, a gente só vai desativar ele para que não seja consultado. Então fica bloqueado o acesso a esse banco de dados. Aí, a segunda questão, da LGPD, nós fizemos 2 caminhos lá, doutora, para os cartórios, tá? Existe um módulo específico de LGPD lá, dentro da própria serventia, que o cartório pode fazer a requisição para um outro cartório, dentro daquelas comunicações, e dentro do próprio pedido também existe a questão do requerimento, que ao ele solicitar, ele pode encaminhar.
E como o cartório não sabe quem está visualizando, na própria plataforma também existe um módulo lá que você tem como ver quais são as serventias que estão visualizando as informações das outras, tá? Aí na questão da identificado, né? Mas não fica justificado, né? Aí a justificativa é exatamente nesse módulo, tá? Aí é que quando foi criado, a gente criou, na questão da visualização, a gente criou um módulo específico para a serventia encaminhar para outra utilização. Desculpa, só para complementar a fala da doutora Ludmila e tal, né, doutor Djalma, eu até entendo, por exemplo, que alguns cartórios de registro, né, consultem alguns atos pertinentes à questão do que a gente está elaborando no Notas, né, mas eu não entendo muitas vezes a questão do Notas olhar atos do outro Notas, assim, sem ter pertinência nenhuma temática e tal, e ficar completamente aberto, né, então, realmente eu acho que para algumas questões da LGPD, aí a gente fica um pouco... não sei, por mais que seja dentro da serventia e tal, mas eu não vejo como pertinência, né? Por exemplo, se é o registro de imóveis e está consultando uma escritura que foi feita por mim, ok, mas muitas vezes um outro tabelionato de notas, eu não consigo nem entender. Diretora, bom dia. Wagner de Pedra Preta, todos estão me ouvindo? Já levantei a mão algumas vezes e parece que não respeito a ordem. Só uma colocação, diretora, até para levar conhecimento da classe. A SEI é um produto nosso, mato-grossense, assim como lançado pela gestão, acho que de Vossa Senhoria, foi um marco para todos os notários registradores a nível de Brasil. Sempre que eu vou a São Paulo, Rio de Janeiro, sempre fazem referência à nossa central. Será que a nossa entidade, em parceria com todos os colegas, de firmarmos um convênio para tentar manter a SEI em caráter exclusivamente para nós? Porque, assim, nós hoje utilizamos a SEI como uma ferramenta viável para nossos trabalhos. Seria uma injustiça não termos esse acesso, esse banco de dados entre nós, entre nossos cartórios, porque agiliza, dá atenção. Nós temos um estado que é muito complexo, a questão de fraude, falsificação de documentos. E a questão, Cida, que é extremamente importante, a questão de sinistros. Eu acho assim, levar ao conhecimento da diretoria, no intuito de a gente fazer um planejamento, um estudo de viabilidade orçamentária. Olha, para manter a SEI vai gastar 100 mil. Dividir esse custo, reverter na forma de mensalidade. Eu acho assim, pagar por um produto nosso, para a nossa segurança, eu acho que seria imprescindível. Eu estou apenas a nível de informação, eu estou observando as várias discussões, vários debates dos colegas, a grande preocupação é manter o que nós já temos de bom. É nosso, tá? Se não é para divulgar a terceiros, se não é para utilizar como mecanismo de consulta de terceiros, é mais para a gente mesmo, para a nossa segurança. Eu acho a questão de consultar, que o colega quer consultar uma questão de uma escritura, eu também acho assim muito irrelevante, quer ver procuração, quer ver escritura, mas assim, pelo menos para a gente saber, por exemplo, olha que interessante, João fez uma escritura em Cuiabá, aí fez em Rondonópolis, fez em Pedra Preta, e olha que interessante, eles estão mudando os endereços, sabe? A gente está aqui pedindo, olha, eu quero uma prova, por que você está querendo burlar o endereço se você justificou o endereço lá em Cuiabá, e você quer fazer um ato eletrônico e você não tem endereço. É justamente para a gente blindar nosso trabalho, de levar uma gestão, uma qualidade e eficiência. O meu ponto a ser apresentado, para que a senhora leve ao conhecimento da diretoria, da nossa presidente, a gente fazer um estudo de planejamento, de viabilidade orçamentária para manter o Djalma, manter esse sistema, para a gente ver se compensa ou não compensa, e convocar uma Assembleia Geral para a gente poder levar ao conhecimento de todos os associados, olha, o custo é tanto, podemos manter? Vocês têm interesse? E quem tiver interesse, evidentemente, se o custo for uma coisa interessante, ratear entre a gente na forma de mensalidade, ou seja, um adendo na mensalidade, já pagamos a mensalidade, e eu acho que justamente é isso, levar-se essa informação. Outro ponto que eu acho extremamente possível, Cida, o Djalma faça essa referência, você é muito perito, expert nessa situação, caso seja desabilitada a central, que forneça um link de acesso ao backup de cada serventia. Eu acho que isso deve ser feito, tá? Uma vez que foi feito um trabalho, um empenho, a dedicação de todos os colaboradores das serventias, não é justo que vocês rompam essa informação e a gente não fica sem essas informações. Então, é muito simples fazer esse backup por serventia, pelo Código Nacional,
mandar no nosso e-mail um link, um drive virtual, identificando a serventia, com acesso, com senha. Então, acho que também é uma questão de justiça em relação ao trabalho realizado ao longo desses anos. Eu só, a nível de informação, levo essas informações aos colegas, discuto, né, eu sei da preocupação, eu sei que todos aqui estão preocupados, ansiosos, mas nós temos que abrir um amplo debate acerca dessa situação. É um produto mato-grossense, é um produto que está ali funcionando, é respeitado, é reconhecido. Você vai no Nordeste, o pessoal fala bem, você vai para São Paulo, o pessoal fala bem, Mato Grosso fala bem. Gente, vocês têm uma coisa interessante. Então, já que o CNJ manifestou esse posicionamento, por que nós não mantemos o nosso banco de dados vinculados, tá? Essas ponderações que eu quero fazer à senhora e aguardo, assim, uma possibilidade, nossa presidente, conjuntamente com a senhora, de nos informar o melhor caminho. Eu não acho correto a gente agora, em plena tecnologia virtual, com o uso da inteligência artificial, a tecnologia a nível de... A gente não ter. Vamos voltar à Idade da Pedra. Isso é um retrocesso. Nós temos o blockchain, tecnologias que estão sendo implementadas, e já foi feito um trabalho. E esse trabalho tem que ser mantido, ao meu modo de pensar. E esse backup, Djalma, eu gostaria que você fizesse um estudo para viabilizar. Não sendo possível, gente, a 30 aqui, vocês estão recebendo um link, o backup de vocês, assim e tal, porque eu acho que isso é o mínimo de dignidade e nosso direito, tá? Eu levo essas informações com devido respeito a todos vocês, mas são questões que devam ser estudadas e aprofundadas. Nós temos que encontrar soluções, e eu acho que esse é o caminho. Muito obrigado, e desculpe a minha fala. Doutor, sobre backup, já tem isso na plataforma, tá? Cada um com seu usuário pode solicitar o backup, e aí existem uns procedimentos que a gente gera um arquivo estruturado que encaminha para o cartório, e também a gente disponibiliza uma pasta onde fica disponível o download de todas as imagens. E lembrando que esse arquivo estruturado, para cada indicador, a gente faz referência à imagem. Então, qualquer sistema que importar esses documentos, ele também vai ter acesso já indexado às imagens que estão lá dentro, tá? Isso daí já está disponível, até porque dentro do provimento 84, quando foi criado a SEI, esse mecanismo ele já foi criado junto exatamente para o cartório ter um backup de todas as informações. Caso depois eu vou falar com o Matheus para ele mandar, eu não sei se isso já está lá na base de conhecimento da Noreg, e se não tiver, a gente já cria lá, já indicando o cartório como é que ele faz para ter acesso a essas informações, tá? Wagner, demais colegas aqui, essas questões todas, elas perpassam os debates com a corregedoria, as reuniões com a corregedoria já há vários meses, quer dizer, há mais de um ano, tá? Então, apesar do Djalma ter falado, depois a Noreg vai decidir o que faz com o banco de dados, não é bem assim. A gente vai manter em stand-by até que a corregedoria diga o que vai ser feito, tá? E assim, eu peço até desculpa, porque eu acho que eu não fui, minha mensagem não chegou, eu estou vendo as questões aqui que estão no chat, eu vou tentar me expressar de outra forma agora, tá? Nós estamos aqui nessa reunião para antever o que está sendo planejado, o que foi planejado já em relação aos registros, aos operadores nacionais de registro, certo? Em relação à LGPD, etc., a gente tem as previsões no próprio provimento 42/2020, que a central, a SEI, ela não é só uma central para atendimento de usuários, ela é uma central de integração. E, obviamente, que lá, no provimento 42, no Código de Normas, tem dizendo quais são as finalidades. Agora, a gente vigiar o que cada um está consultando, ou para que está consultando, gente, fica o log, fica o histórico, exatamente como a LGPD exige, tá? Então, a gente tem automaticamente gerando log de acessos, o cartório também pode visualizar quem é que está acessando, quem é que está consultando, então, a SEI atende os requisitos relacionados à LGPD, certo? O que a gente está falando aqui é que até o dia 30 de junho,
a gente precisa manter tudo que está funcionando, e, de novo, eu volto a dizer, a atenção maior nossa aqui na reunião é em relação aos pedidos que estão atrasados, tá? Que estão sem serem finalizados, e continuar atendendo normalmente, fazendo as cargas normalmente, porque não houve deliberação da corregedoria em sentido diferente até o dia 30 de junho, tá? Tudo que nós estamos falando aqui, a gente também já comunicou à corregedoria, e em breve nós devemos ter outras reuniões com a corregedoria estadual para tratar sobre as questões que a gente está colocando aqui, tá? Então, continuem alimentando. Wagner, pode fazer o backup de tudo que está relacionado à sua serventia a qualquer momento, isso está disponível na SEI desde quando ela foi criada, tá? Então, pode baixar todo o arquivo lá, é um processo que você faz, a SEI ela só agiliza, quer dizer, estrutura aquilo para que a recepção dentro do seu cartório possa ocorrer de forma mais tranquila. Matheus continua à disposição o tempo todo para resolver aí as questões pontuais que vocês trouxeram, de contato com outra serventia, etc., tá? E o próximo tópico seria o quê? Os atos lavrados no dia 30/6 deverão ser inseridos, nós temos ali um prazo, né? Agora, tem questões que vocês estão me trazendo que a gente ainda não sabe como que vai ser, tá? Por quê? Porque isso vai depender da corregedoria também, tá bom? Existe algum estudo preliminar pela nossa entidade para tentar manter esse backup, esse sistema, para a gente mesmo, nós notários registradores, até para evitar sinistros, né? Existe alguma ideia, alguma estratégia, até o Djalma, olha, é possível, não é possível, verificar esses custos, né? Essa é a minha ideia. A minha pergunta basicamente foi essa. Isso pode ser feito, Wagner, se houver autorização da corregedoria. Uma associação não pode manter um banco de dados, a gente mantém um banco de dados porque existe um provimento, entende? Certo, então, a gente não pode perpetuar um banco de dados sem que haja autorização da corregedoria. E sim, existem estudos, existem conversas com a corregedoria, a gente vem tratando e vamos ter novas reuniões. Eu só não tenho como antecipar questões que não foram decididas, tá? O que a nossa corregedoria decidiu é que até o dia 30 de junho a gente mantém tudo funcionando, tudo sendo alimentado e os nossos pedidos tendo que ser finalizados. Eu volto a dizer, olha, atentem para a questão dos pedidos que não estão finalizados. Atendam os pedidos que estão sendo feitos até o último dia. E aí a gente já tem o protocolo na corregedoria para que os pedidos que forem feitos até o dia 30/6, exista ali uma margem de 30 dias após o dia 30/6, para que a gente possa fazer o atendimento, enfim, concluí-los, tá? E faremos outras reuniões aqui com vocês, tão logo a gente tenha outros nortes, tá? Muito obrigado, perfeito. A entidade já está conversando com a corregedoria, como eu, assim, às vezes pode parecer que a gente não faz nada na diretoria, mas a gente está atrás disso tudo, temos tudo mapeado, inclusive viabilidade de custo, por quanto tempo a gente consegue manter, enfim, existe sim, só que são questões que, de repente, não pode se colocar nos grupos, por isso que a gente convocou os senhores todos aqui para falar, para ser mais transparente possível, inclusive a reunião está sendo gravada, tá? Então, ratifico a mensagem da nossa presidente aqui no início, ratifico tudo que foi falado aqui, manter o funcionamento normal até o dia 30/6. Ninguém está sendo dispensado de alimentar a SEI naquilo que a corregedoria exige até o dia 30/6, tá? Pelo menos não até o momento. O que a gente teve decisão da corregedoria é que vai se manter até o último dia permitido pelo provimento 180 do CNJ.
Eu só queria fazer um adendo para... Entendi também que às vezes a gente acaba, né, ficando de certa forma ansiosos aí, todo mundo tem a sua utilização também da ceia, a gente sabe o quanto ela nos é útil, mas eu também ouvi alguns pontos de vista, né, divergentes de um e de outro, e eu só também queria comentar que eu penso assim, a reunião não é para tratar disso, mas é uma tendência de centralizarmos, né, as nossas centrais, isso inclusive para o nosso usuário, né, como o Wagner bem colocou, uma questão interna nossa, mas isso nos fortalece também como classe, né, porque hoje ainda continua existindo muito desses atravessadores e tudo mais, então quanto mais o usuário saber que é aquela central, que ele não precisa para cada estado, para cada local ficar indo eu acho que é uma tendência nossa, e isso acaba sendo um avanço. Eu sei que tem no Mato Grosso, por mais que eu entrei no último concurso, eu acompanho o Mato Grosso há muitos anos por causa do meu pai, mas eu sei que se tem um carinho muito grande pela CEI, foi um avanço muito grande frente a outros estados, e claro que esse emocional também pesa aí no momento que se diz que vai se encerrar ela, mas eu penso que é uma tendência essa centralização, inclusive para nós, hoje eu não tenho registro civil, mas já tive, que se tem que formar muitos locais, muitas centrais, muitos órgãos, acaba se fazendo também um trabalho repetitivo, né? Então, eu entendi e agradeço aí também, Cida, por esse trabalho de vocês aí estarem aí, que a gente sabe que esse bastidores aí é bem trabalhoso, né? Que além de todos que estão aí nas nossas associações, tem essas serventias e dedicam muito tempo aí com essas conversas, corregedoria e tudo mais. Então, eu acho que no que a gente puder ir tendo algumas discussões, manter o que nos é útil, mas eu penso também para a gente refletir que é uma tendência que se centralizem, né, as centrais, principalmente frente ao usuário, porque isso nos fortalece como classe também. Só minha última fala aqui. De repente, eu me expressei mal quando eu disse que quem define a questão do banco de dados é a Noreg, é porque nós temos a ProSIX um contrato com a Noreg. Então, se a corregedoria pedir para a gente um backup, a gente não passa, porque o nosso contrato é quem vai decidir o que a gente vai passar, e quem vai passar é o provimento, que já fala que é exclusivo, cada serventia pode pegar o seu backup, e do backup em si, quem vai passar para a gente o que fazer é a Noreg. É claro que a decisão vai vir da corregedoria, mas a ProSIX em si, ela não vai receber da corregedoria dizendo o que a gente vai fazer com o backup. Quem vai definir é a Noreg. Foi nessa posição que eu coloquei, doutora. Doutora Milena. Doutora Milena levantou a mão? Vamos passar para o próximo. Aqui, para mim, está cartório primeiro ofício. Eu não sei quem é a pessoa, mas quem levantou a mão pode falar, por favor. Oi, é só uma pergunta rápida sobre a CESP. Vai desativar? A gente tem alguns serviços, no caso da CESP, a gente consome o serviço da CESP porque eles consomem o serviço da CEI, aquilo que a gente chama de via de mão dupla, né? Então, acredito que a gente vai tentar viabilizar a possibilidade dos cartórios continuarem acessando, né? Mas ainda não sei como que vai ser, tá? Eu acredito que, se eles não consumirem os nossos serviços, provavelmente eles também não disponibilizem o serviço deles para nós, né, o acesso ao banco de dados deles. Mas aí a própria Noreg vai tentar, enquanto entidade representativa da classe, manter essa cooperação, digamos assim, com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, tá? Em relação à consulta das identidades. Nós teríamos mais alguém? Poderíamos encerrar? Velenice, eu acho que tinha um compromisso. Juliana, eu vi que você entrou agora, gostaria de falar alguma coisa? Bom dia, tudo bem, Cida? Bom dia, demais colegas. Eu peço desculpa pela minha ausência momentânea, mas ontem tive 2 reuniões na corregedoria. A última acabou às 6 horas, eu acabei perdendo o voo de volta, aí vim cedo, era o voo que tinha, e não pude participar, mas tenho certeza que a Cida conduziu muito bem as explicações correlacionadas à nossa programação, o cronograma,
É um cenário chato, né, pelas conquistas aí que o Estado vem desenvolvendo nos últimos anos, e a associação está tentando, de diversas formas, prorrogar e verificar o que poderia permanecer e, se permanecer, de que forma custear. Mas está um cenário um pouco difícil pelo movimento nacional, os operadores, acho que provavelmente isso deve ter sido reforçado na reunião. Todos os operadores do SERP foram favoráveis para esse movimento. E, enfim, vamos ver o que a gente consegue aí até junho, né? E tem muita coisa. Ficou mudo, Julián. Acho que desativou seu... Tem muita coisa que provavelmente devem ter questionado que a gente não está com uma solução ainda imediata, né? Que a gente estamos ainda fazendo algumas reuniões internas. Mas é isso, novamente peço desculpas e tenho certeza que foi muito bem conduzido aí pela Cida, todas as explicações, e pelo Djalma, pessoal. Certo, então agradeço a participação de todos, tá? Muito obrigada. E seguimos em frente aí, tentando manter o que a gente puder manter, tá? Mas, assim, só lembrando que isso não depende exclusivamente da Noreg, né? Então, que continuemos alimentando a central na forma que está estabelecido no Código de Normas, né? Que consolidou o provimento da SEI, tudo funcionando normalmente até o dia 30 de junho. Até o dia 30 de junho, com certeza, nós voltamos a falar com todos os senhores aqui, tá? Convocaremos a classe para tratar dos próximos passos. Só estamos colocando o cenário que se apresenta agora no momento, tá bom? Muito obrigada a todos. O Matheus aí, podia disponibilizar, Matheus, o WhatsApp? Isso, está aí no chat, tá? O WhatsApp da Noreg, né? Que o Matheus pode ir orientando a Bárbara e outros aí que colocaram problemas pontuais, né? Yasmin, eu não entendi muito bem a questão que você colocou aí, mas, enfim. Qualquer coisa pode me chamar no WhatsApp que eu auxilio, tá? Eu acho que, pelo jeito de registro de imóveis, aí o doutor Leonardo, que é o nosso diretor de registro de imóveis, ele pode tratar a respeito dessa questão de protocolo, etc., né? Tá? Doutor Leonardo, encaminha, talvez ele já tenha saído. O Leonardo é o nosso diretor de imóveis, aí me parece que a pergunta da Yasmin está mais direcionada a isso, né? Então, os protocolos internos aí, vocês poderiam tratar com a diretoria de imóveis. Eu não sei qual foi a decisão aí, tá, Yasmin? Na plataforma, até o dia 30 de junho, vai continuar funcionando do mesmo jeito. A pessoa pode subir um arquivo, fazer um pedido em qualquer horário. O horário que vai ser protocolado na serventia aí é dentro dos horários regulamentares, né, conforme está na legislação, tá? Na lei de registros públicos, eventual decisão aí da diretoria do foro ou da corregedoria estadual, tá? Muito obrigada a todos, que tenhamos uma excelente semana. Tá? Um abração. Também fico à disposição, tá? Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Até mais, povo. Fique com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Até mais.